Boa tarde, humanidade, quase boa noite hoje. Bem-vindos a mais um Café com Cacau. Esse ambiente que a gente tem aí conversas construtivas, que a gente fala sobre o que está acontecendo no mundo, que a gente se conecta a partir de uma energia de amor, de uma energia de escuta. E que a gente está construindo juntos nessa energia de coletivo várias percepções e conceitos para se integrar nessa sociedade louca de nova era. Eu sempre gosto de começar o programa perguntando. O programa, né? Olha ela. Eu sempre gosto de começar o programa convidando vocês para pensar como é que vocês estão se sentindo, né? É sempre muito importante a gente trazer essa visão e essa percepção para o nosso corpo. E, e eu começo falando sobre mim sempre. Enquanto eu convido vocês para sentirem como vocês estão se sentindo hoje, eu vou dizer que hoje eu tô muito animada, hoje eu tô muito feliz, graças a Deus, né? A gente tá concluindo uma temporada canceriana que foi bem intensa pra gente dar uma olhadinha nas nossas emoções. Essa última lua nova em Escorpião também deu uma mostradinha aí nas nossas sombras. E agora a lua crescente em Sagitário, pra mim, tá me tocando num lugar assim, ó, de respiro, de clareza, graças ao bom Senhor. Tô me sentindo mais forte, sabe? E eu sempre digo isso da gente pensar, né? Aliás, da gente se colocar nessa percepção de como a gente tá se sentindo, porque é muito fácil, numa situações da vida, a gente, né, se coloca numa situação intensa ou algo do nada acontece e aí a gente esquece de perceber como a gente está se sentindo. A gente esquece de trazer essa percepção e aí a mente entra no lugar do sentimento, tenta comandar uma coisa que ela nem tá entendendo. E aí muita treta pode acontecer a partir dessa confusão interna nossa. Então, assim como muita treta pode acontecer dessa confusão, muita treta pode ser evitada se a gente colocar os fatores na ordem certa, porque altera o resultado do produto. Então, sempre lembrar disso, que é importante a gente trazer essa consciência para como o nosso corpo está se sentindo, como a gente está se deixando atravessar pela situação externa, pelas pessoas que estão com a gente, para a gente conseguir construir qualquer coisa a partir disso, né? Quando a gente tá seguro ali de si, quando a gente tá com o nosso pezinho e é como se a gente estivesse botando a nossa mão no nosso coração, sabe? Ai, amiga, hoje eu tô de filtro. Vocês me permitam, inclusive, hoje eu estou de filtro, tá? Normalmente eu não uso, mas o meu gatíssima hoje tá graças ao filtrinho. Mas enfim, gente, falando aí desse processo do sentimento, outra coisa que eu tô sentindo essa semana é uma alegria em relação a esse projeto, sabe? Ele foi um resultado de. Como é que eu posso dizer pra vocês? De bastante intensidade, de algumas frustrações, inclusive, com essa necessidade da gente estar estruturando as coisas, organizando e etc. E eu me via sempre muito presa em outros métodos, no que diziam que eu tinha que fazer. E aí, nesse processo de tentar encaixar o meu processo criativo na estrutura que outra pessoa me entregava, eu acabava encontrando vários medos e não deixando o rolê fluir. Então, desses vários processos meus aí de estar cansada, de ficar me lapidando para adentrar no método do outro, o café com cacau nasceu de um banho, como muitas ideias minhas nascem, inclusive nasceu de um banho. E aí eu saí do banho assim, meio atucanadinha, ai meu Deus, preciso escrever. Aí sentei a bunda para escrever no meu computador. E quando eu vi, o treco tava assim, ó, a base tava estruturada já na minha frente. Eu não tinha como não fazer acontecer. Então veio muito desse respiro de tipo, cara, eu preciso só viver algo natural, sabe? Algo a partir do coração, de construção com outras pessoas, pra gente conversar sobre essa loucura que tá acontecendo no mundo. E muito interessante que
os convidados, eles vieram nesse mesmo insight, tipo assim, as pessoas que eu poderia chamar pra conversar. E eu deixei muito livre pra eles as datas. Eu simplesmente disse: oi, fulaninho, olha só, te quero lá nesse projeto que tá nascendo, a data é a seguinte e tu escolhe. Eu, inclusive, achei que eu ia precisar fazer uma intervenção ali, tipo, ai, olha só, será que a gente pode rever essa data aqui, porque outra pessoa não pode e tal. Mas a gente foi extremamente natural e super complementar. E, inclusive, os assuntos, eles se complementaram também. E a gente vem nessa crescente, né? Eu queria fazer uma pequena retrospectiva com vocês. Oi, mãe. Eu queria fazer essa pequena retrospectiva com vocês, porque hoje a gente tá no nosso Blend 13, então é a terceira vez que a gente tá aqui se encontrando para fazer essas conversas e essas construções. E a gente começou com a Júlia falando sobre como que a gente tá sentindo sendo os millennials, como que a gente tá sentindo essa transição de geração, né? O chamado da gente precisar encontrar uma maturidade dentro da gente, saindo de um plano mais mais jovial, assim, adolescente, jovem adultos, para um lugar mais responsável de adultos. E o segundo blend foi em continuidade com a Clary na semana passada, maravilhosa, que a gente conversou com ela sobre o que é estar sendo, então, mãe, né? Esse lugar responsável na sociedade e receber essas novas crianças, quais são os desafios, o que a gente está precisando se propor, como que a gente, como comunidade e sociedade, pode se ajudar em conjunto a construir uma nova era junto com essas crianças e não só deixar essa responsabilidade para elas. E hoje o papo continua nessa complementariedade e a gente vai conversar sobre a educação na nova era. E o meu convidado, ele não podia ser mais perfeito para conversar isso comigo. Amigo, dá um oizinho aí para eu saber se tu tá aí, se tu tá pronto. Eu vi que tu tinha me mandado o pedido, mas ele já saiu daqui. Então, dá um oizinho pra eu poder te chamar. Gente, peguem seus cafés, façam uma bebidinha quentinha. Afinal de contas, café com cacau é sobre essa coisinha acolhida. Ah, tá ali ele. Então é isso, gente. Eu vou chamar. Rain! Oi, Ai, tudo? tudo bem, amiga? Eu também já tô com meu cafezinho, ó. Um tintim inicial, então, pro meu parceiro. E- Amei. A Jéssica tá no Shima. Eu vi que tu já tava de palhaçada com a dona Jéssica ali nos comentários. Eu fiquei, ai, queria estar na conversa, mas tô tendo que falar. Mas, amiga, ela falou, ai, tu tá gratíssima, amiga. E eu achei apropriado estar grata. Eu achei Estou apropriado. grata. Inclusive, estou grata pela sua presença nesse café com cacau, amigo. Eu sinto que tua energia, ela faz parte, assim, um dedinho da criação desse projeto, desse cafezinho. É de tantas conversas contigo, tantas construções importantes que a gente faz, que eu sinto que eu ancorei essa coisa na minha vida e tive coragem de só dar uma oficializada um pouco mais. Como é Ai, que tá amiga, te que fofo. sentindo? Ó, Então, amiga, eu tô nervosíssimo. Eu tô muito nervoso, assim. Pra mim, tá sendo uma experiência bem diferente, assim, vir aqui na internet, na frente das pessoas e falar um pouquinho sobre educação, que é uma coisa que eu vivo no meu dia a dia, né, amiga? É tipo, sim. todos os dias eu tô pensando sobre isso, eu tô articulando isso, porque é o que eu faço, é o meu rolê, né? Eu sou Uhum. artista, mas eu acho que eu sou tanto artista quanto educador hoje em dia, sabe, amiga? E eu acho que uma coisa complementa a outra muito, assim. E daí eu tô nervoso porque eu nunca passei por essa experiência de falar sobre isso, assim, na frente das pessoas aqui no Instagram, assim. Tipo, Ai, ai. que delícia. Isso tem Mas sido eu tô. importante, ó. Não, e eu ia comentar, eu tô.
me sentindo muito gelado, assim, tipo, meu corpo tá gelado, hoje tá um dia geladíssimo. Eu tô ansioso, então tá essa mistura do tipo assim, esse quente da vontade desse papo com esse café, com o gelo, tá uma coisa deliciosa. Adorei como tu terminou. Tá uma delícia isso tudo aqui, tá? Show de bola. Não, eu ia comentar Maravilhoso. que essa sensação de coisa nova, assim, esse friozinho na barriga tem sido algo em comum entre vários convidados, inclusive todos vocês que tiveram aqui, tô eu o terceiro hoje. E eu tô bem feliz com isso, porque a cada episódio é uma nova energia pra mim também, sabe? Como eu me conecto com vocês, eu me conecto muito com como eu sou com vocês. É uma nova experiência, por mais que eu já tenha um pouquinho mais de noção de como é e como que a gente desenvolve essa conversa, eu também sinto esse friozinho na barriga, mas me deixa muito feliz saber de quem tá do outro lado são pessoas assim que eu já tenho construções na vida, né? E que a gente se entende, que a gente se escuta e cria essa discussão a partir dessa percepção. E eu amei que tu já pegou o início da live para já falar como tu tá se sentindo a partir do teu corpo, né? Perfeito. Super prof. Amigo, antes da gente. Sistemático, né, amiga? Oi? Não, sistemático, virginiano sistemático. Não dou ponto sem nó. Temático. E outra coisa, eu queria assim, ó, te dar um beijinho, porque eu acho que essa foi a primeira vez que tu esteve no horário. A Virginiana estava no horário na vida. Maravilhosa. E a escorpiana fazendo o quê? Um leve veneninho, como sempre, né? Bonitinha, maravilhosa. Adoro. Tá, mas chega de palhaçada, amigo. Antes da gente entrar no assunto da educação e começar o nosso debate oficial, eu peço para vocês uma frase, né? Uma frase do que está representando o nosso momento na vida e, inclusive, contigo eu posso trazer a referência do porquê que eu senti de pedir isso para os meus convidados, porque foi tu que me passou o artigo eu não sei falar o nome dele, mas eu sei que é La Rosa, La Rosa. La Rosa. La Como é Rosa. que é? É o Jorge La Rosa. Esse cara aí mesmo, eu chamava ele de Sérgio. Ainda bem que eu não botei o nome dele, só o sobrenome. Mas o nome do artigo Notas da Experiência, né? É, notas E da ele experiência e saberes da experiência. Isso, e ele fala muito sobre a palavra ser um condutor à experiência, né? E isso é uma coisa que eu acho que vai vir, inclusive, da tua frase, que é, cadê a frase que eu anotei? Não é sobre resposta, é sobre processo. Então, se tu quisesse, não, tu vai querer, Atri. Mas se tu puder comentar aí pra gente, por que que tu sente que essa frase tá te representando e, enfim, o significado dela e tudo mais. Então, lá na Grécia Antiga, puxa, aquele que puxa lá de antigamente. Inclusive, tem uns alunos meus entrando aqui, que coisa mais linda, gente. Oi, pessoal. Seja Inclusive, bem-vindo. comecei a falar da Grécia porque hoje eu falei bastante sobre a Grécia, mas, enfim, não é esse o ponto, assim. Eu escolhi essa frase, né? Não é sobre resposta, é sobre o processo, porque quando tu me trouxe esse convite, né? Vamos falar sobre educação contemporânea, vamos falar sobre o que é, afinal, essa coisa da educação, né, amiga? E para mim, tanto como vivência, na vivência como professor, tanto na vivência como aluno, enfim, Deu uma então, travadinha. ela sempre teve uma relação muito forte com cada Isso, amiga, testou bem. certo? Deu uma travadinha, amigo. Oi, estão me vendo de novo? O Mas sim. que eu tava falando? Tava falando sobre a minha vivência com a educação, né? E é justamente, eu fui entendendo ao longo do tempo que normalmente a gente olha muito os processos, né, as vivências em relação àquilo que a gente quer como resposta da coisa. E o segredo do processo da vivência é justamente olhar e qualificar esse caminho, né? Então, ao invés de pensar que eu quero subir lá no terceiro andar, é pensar como é que eu vou subir cada um desses degraus.
E como é que eu quero subir esses degraus? Porque chegar no terceiro andar a gente pode chegar de qualquer forma, né? Mas como eu vou subir? Será que eu vou subir um pé depois do outro? Será que eu vou ir de quatro? Será que eu vou ir dando cambalhota? Qual é o caminho que eu quero seguir? Uhum. Esse meu processo. Então, muitas vezes a gente acaba olhando muito mais para lá e acaba esquecendo que o agora, né, o presente, ele é feito de um momento depois do outro. E justamente o momento depois do outro é onde está a verdade das coisas, né? O agora que está a verdade. O Uhum. que passou, o que acabou de passar, ele vira uma memória, ele vira um passado, ele vira uma experiência. E o futuro a gente nunca sabe o que vai acontecer, né? Então, não é sobre a resposta. Olha quem está aqui atrás. Não é sobre a Pois é. resposta do rolê. Não é sobre a resposta do rolê, é sobre como a gente vai qualificar o processo. E isso é tanto na minha fala como professor e como aluno, mas também como ser humaninho na Terra, sabe? Ah, eu entendi que o processo ele é extremamente importante para que a gente possa achar esse lugar de verdade dentro da nossa existência. Em relação aos meus processos Lorenzo na vida, mas isso fez muito sentido quando eu comecei a ver isso aplicado à educação e na contemporaneidade isso faz muito sentido. Não sei se eu expliquei o que que era o comentário, mas foi isso que me passou agora, assim, de Super explicou. compartilhar. Super explicou, e inclusive, gente, o Lorenzo, eu digo que além de meu melhor amigo, ele é meu professor de performance, assim, porque desde que eu voltei para o Brasil, nessa busca de ser a minha essência, trabalhar com algo que fizesse sentido para minha essência, eu ainda me via muito nesses padrões antigos e retrógrados de querer sempre um resultado, de estar sempre focado no lá e esquecendo de viver aqui. Então, também muito nesse plano mental de estuda, 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 estuda. E o Lorenzo abençoado sempre assim para minha amiga. Mas tá, perfeito. Mas como é que tu vai performar isso na sua vida? Como é que quem é você hoje? Quem é a Cacau hoje a partir desse processo que tu tá querendo ser, né? Não quem tu quer ser, não quem tu já foi, não quem as pessoas querem que tu seja, mas quem tu está hoje. Como que tu vai falar isso para as pessoas? Como que tu vai compartilhar o teu processo de crescimento? E para mim, gente, sinceramente, foi bem difícil no começo. O Lorenzo só faltou me dar uma tacada na cabeça com vassoura, porque ele teve que falar várias vezes. Mas foi algo extremamente importante, assim, para eu encontrar a minha identidade, né? A gente, no agora. Tipo assim, conseguir me aceitar e entender que quando realmente a gente se coloca nesse momento de lidar com cada processo, tudo bem, é importante ter aquela visualização lá no futuro, ah, eu quero subir aquela montanha. Mas quantas trilhas tu pode fazer? Né? Se tu fica só querendo chegar, tu não vai estar aproveitando o crescimento do processo de chegar até lá. E se tu também chega até lá e não respira para pensar como é que tu vai descer, tu não aproveita todo o crescimento e toda essa sensação de tipo, consegui, cheguei aqui. Então eu acho que é uma frase que tem que ser estampada assim na cara de todo mundo sobre processo e não sobre Processo, resposta. né? E Estava tanto falando agora, fala, Não, amiga. antes de tu falar, só ia comentar rapidinho que depois que tu começou a me dizer isso, virou tendência, né? Todo mundo hoje em dia fala, ai, tô vivendo uns processos aqui. Pois é, né, amiga? Tu estava falando agora sobre justamente, né, que é importante a visualização em relação ao produto, né? Se a gente for pensar nessa ideia de uma coisa, algo que a gente vai produzir. E é importante a gente ter a visualização em relação ao qual é o caminho que a gente quer seguir, né? Ou para onde a gente está indo. Mas o que eu acho que é interessante pensar justamente em relação aos nossos Ai, ele tá processos travando. é que. Tô trancando muito, amiga? Gente, se eu estiver Tá, trancando muito, avisem, assim, falem, tá trancando demais, que daí... tá tentando. Ai, amiga. Tá, eu vou falar partezinha por partezinha, se eu trancar muito, a gente volta. Mas o que tava me passando pela minha cabeça, assim, em relação a isso, é justamente que ah, eu acho que tem tudo a ver com a educação também, a gente pensar nesse sentido do que é a educação na contemporaneidade, né? É a gente pensar que
muitas vezes na nossa vida, o tempo inteiro, né, a gente sempre é direcionado para ter uma resposta em relação às coisas. O que que tu quer ser quando tu crescer? O que que tu quer fazer? Qual é a tua profissão? Qual é o que que tu vai fazer amanhã? Quanto dinheiro tu quer ter, né? É sempre uma projeção para o futuro. E daí a gente sempre perde a perspectiva que existe o caminho para chegar no futuro, mas que existe uma potência muito grande de verdade em achar as possibilidades de curva nesses caminhos. O que eu quero dizer com isso, né, amiga? É tipo assim, a gente muitas vezes a gente bitola em relação àquele objetivo e a gente esquece de ver para onde o caminho pode estar nos levando para um lugar de verdade. Então, eu quero muito, muito, muito comprar uma Ferrari. Sei lá, esse é o meu objetivo. Então eu passo 20 anos na minha vida guardando dinheiro para comprar uma Ferrari e não fazendo mais nada, só pensando nessa pomba dessa Ferrari, assim, lá na frente. projetando na Ferrari e entender que de repente eu até vou chegar nessa Ferrari, sabe? Mas entender que até eu chegar à Ferrari existem outros caminhos e outras possibilidades de outras conduções que poderiam ter sido muito mais verdadeiras para mim do que a Ferrari que eu tô fixando. Então, a possibilidade da gente ver o passo depois do outro, o agora, é viver a verdade da possibilidade de mudar. E eu acho que é nesse sentido que a educação contemporânea ela se modifica, assim. A gente pensar em educação hoje é pensar que não é resposta, né? Uhum. O que a gente tem que qualificar é a forma de como a gente vai caminhar, é a forma de como a gente vai construir as coisas. Porque, sinceramente, gente, 2021, tá? Agora nós estamos aqui em mais ou menos 12 pessoas, né? Todo mundo que está em contato aqui tem um smartphone na mão, né? Ou no suporte, enfim. E a gente tem contato com todas as respostas do mundo, se a gente quiser. Uhum. Talvez não todas, mas a gente tem acesso à informação. A educação, por muito tempo, né, por um período muito longo, e a gente vive uma educação ainda nos moldes do que a gente vivia lá no século XIX, ou anterior também, né? Tem gente que fala um pouquinho sobre isso, a lógica era a gente conseguisse transmitir informações, porque a ideia de chegar ou ter acesso à informação, ela não era tão universal quanto a gente vive hoje. Então, fazia sentido aquela forma de educação ser de transmissão, né? Eu sei uma informação e eu te passo uma informação, porque assim a gente vai trocando, o mestre vai trocando a informação com o seu aluno, né? Com o seu tutorado, né? E daí a gente vive essa educação ainda no mundo onde as informações elas estão na palma da nossa mão. E daí eu pergunto assim, qual é o sentido da gente continuar buscando informação, sendo que a gente já tem a informação? Qual é a qualidade do processo de busca da informação que a gente tem quando a gente só busca a resposta, ao invés de qualificar a forma com que a gente vai buscar, né? Quais são essas informações? Como é que a gente vai pesquisar essas informações? Como é que a Uhum. gente vai investigar e achar as melhores soluções? Então, a educação ainda está muito nessa lógica. E eu falo muito da educação tradicional, né, amiga? Ainda está muito nessa lógica de eu tenho uma informação, eu recebo uma informação, eu assimilo essa informação de alguma forma, eu sistematizo e eu boto para fora, né? Então, Uhum. eu passo por esse processo de assimilação de uma informação, mas eu não passo pelo processo de assimilação do processo, de Exato. como eu posso buscar essas informações. E eu acho que aí está um gancho, sabe, da gente poder pensar essa nova era, que é o que a gente está entrando agora, né? A gente está passando por esse processo de transição de eras, a gente vivia e a gente ainda está Travou de novo. reproduzindo informações, assimilando informações e devolvendo informações que a gente não está conseguindo vivenciar o processo da verdade do que a gente está vivendo agora. Faz Uhum. sentido isso que eu acabei de falar? Faz muito sentido e eu achei interessantíssimo várias coisas que tu falou, na verdade. E a primeira é que veio, tipo assim, a minha criança dentro de mim, mais a minha adolescente, quando tu disse a educação, ela não é mais sobre encontrar uma resposta, me veio aquelas questionário de prova, encontre o valor do X. Foda-se o valor do X, caralho, eu não Foda-se o valor sei dos dias. a resposta. Eu quero mostrar que eu sei de outras formas, não só calculando lá enlouquecidamente. Na minha vivência, a educação, ela foi um processo.
de muita frustração, sabe? Porque eu tive muitas vezes a capacidade de aprender, de repassar o ensino para outros colegas, de explicar de várias formas. Eu fazia toda a parte de interlocução entre o professor, mediação entre o professor e o aluno, porque o aluno falava uma pergunta, o professor não entendia. Eu levantava a mão e não, acho que o fulaninho ali quis dizer isso aqui. Aí o professor respondia e a pessoa ficava. E daí eu virava para trás, não, mas tu entendeu o que ele quis dizer? Então eu sabia sobre o rolê, só que chegava naquele sistema quadradinho de mostrar o teu conhecimento, ou seja, uma repetição de conceitos e de informações, e eu não sabia falar que nem o La Roça falava, eu sabia falar que nem eu falava, entendeu? Então, Só que isso não é aceito, né, amiga? não, É esse ponto. e aí é que tá, todas as vezes que eu recebi essas notas baixas por eu estar respondendo a partir da minha experiência com aquilo, eu era, tipo, reprovada, eu ficava em recuperação, enquanto os meus amigos que só ficavam decorando, tinham facilidade de decorar as paradas, simplesmente tiravam 10. Então, o que que isso no meu crescimento representou? A sua experiência não é válida. Você tem que repetir o que está nos livros. E eu ficava, qual é o sentido dessa merda? Para onde Pois estamos é, indo? exatamente. É tipo assim, né? A educação em si, muitas vezes a gente, normalmente a gente vincula essa experiência da escola, né? Que é Uhum, tipo, é isso, eu vou para um lugar, eu vou para um prédio e eu vivo uma experiência formativa e é isso que é válido como educação. E a gente acaba às vezes ignorando que a vivência o processo da vida, ela é uma grande educação, né? Ela é esse processo de desenvolvimento. Eu estou falando muito a palavra processo, eu vou tentar explicar sem a palavra processo para não gastar muito ela. Mas é esse desenvolvimento de uma vivência de vida inteira, né? Que o tempo inteiro a gente uhum, está aprendendo e desenvolvendo, né? E isso com às vezes, é certeza. um pouco ignorado dentro do processo de, de educação em si. A gente pensa muito no sistema da escola. E daí, quando a gente pensa na escola em si, que eu tenho pensado muito sobre a escola ultimamente, porque atualmente, eu estou em duas escolas ao mesmo tempo, então são realidades muito diferentes. Eu me vejo pensando assim, tá, qual é a função da escola? Qual é a função da educação no fim das contas? O que que a gente está Uhum, fazendo aqui nesse prédio? O que que a gente está fazendo aqui nessa instituição? Qual é a uhum, função? No fim das contas, para que que serve esse processo? E esses dias eu estava conversando com um aluno meu da EJA. O nome dele é. Não vou falar o nome dele porque é expor demais. Mas enfim, é um aluno meu, ele tem 22 anos, ele tá num nível que seria relativo à quarta série. Não, sexta série, por aí. Sexta série, hoje em dia, é quinto ano. sei lá. Não, sexta, sétimo, enfim. Olha o professor, né, falando essas coisas. E ele me Que comentou, professor assim, da que nova quando era. Já tá ligado em outro conceito. ele não importa mais. Mas que ele me comentou assim, eu larguei a escola e daí eu fui trabalhar, eu fui para o mercado de trabalho, porque toda a minha família trabalha com construção civil. Então eu tenho um irmão que é arquiteto, o meu pai é pedreiro e eu gosto muito de ser pedreiro. Eu gosto muito e daí eu passei muitos anos estudando a melhor forma de passar reboco na parede. E ele me falando aquilo assim, e ele me falando num lugar do tipo assim, não, mas eu larguei a escola, mas agora eu tô de volta, porque é isso que importa. E eu olhei pra cara dele assim, e tomara que a minha orientadora não me veja aqui, mas eu olhei bem pra ele e falei assim, por que que não importa? Essa vivência que tu passou é educação também. Esse Uhum, processo que tu vivenciou é educação, é um processo formativo. Aqui na escola, sinceramente, o que a gente está construindo é uma relação com outras áreas. Mas tu teve um processo formativo. E, uhum. infelizmente, aqui na tua frente, tu tá aqui essas horas na minha frente, é eu reforçar para ti de que isso é mais importante do que a vivência que tu teve na tua vida em relação a todos esses anos onde tu aprendeu realmente a desenvolver
a tua verdade como ofício, a forma com que tu te relaciona com o mundo. Eu queria eu poder, a partir dessa tua fala, entregar esse papel que tu tá procurando e dizer ele tá formado para a vida. Porque o cara já consegue se relacionar com a vida. Então, qual é o motivo da escola, né? Qual é a função da educação? Se não é a gente conseguir se relacionar com a vida em si. Ai, E daí a gente volta para aquela coisa da sistematização de informação, né? Muitas vezes a gente acaba tendo que reproduzir essas informações para se encaixar nesse sistema que pede apenas um papel. é. Ele só quer, no fim das contas, o papel lá escrito sim, ele é, ou não, ele não é. Mas o Uhum. real, que é essa resposta, né, amiga? O real processo da educação, do aprender, ele muitas vezes é negligenciado da forma com que a gente se relaciona com a educação. E tá nesse lugar de muitas vezes, e que não é assim, ai, eu quero ter tantos títulos. É do tipo, qual é o teu projeto de vida? Uhum. Qual é a tua entrega para o mundo? Isso, o que que tu quer fazer desses estudos Fazer. todos? Exato. E daí vem essa fala do meu aluno que fala, não, eu trabalho muito, professor, eu trabalho 8 horas por dia e durante a pandemia eu não parei de trabalhar. E eu fico pensando, cara, ele conseguiu, sabe? Ele conseguiu se colocar no mercado de trabalho fazendo uma coisa que ele ama, com um projeto, um desenvolvimento de projeto de vida, e ele fala desse lugar de verdade dele com brilho no olho. O que que eu tô fazendo aqui? O que que eu posso fazer por ele no lugar de professor, sabe? Sim, Que lindo. informação que eu posso dar para ele? Eu não tenho nenhuma informação que seja útil. O que eu posso fazer para ele é mostrar que o processo que ele viveu foi válido e para que ele qualifique os próximos processos que ele vai vir viver. A partir da minha visão como professor de arte, né? Eu também tenho esse lugar, que eu Sim, falo desse lugar de professor de arte, né, amiga? Mas, enfim, dei uma baita curva, mas me passa muito por isso, sim. Afinal, sobre o que é a educação? Ela já não é mais a busca da gente saber várias informações e conseguir responder 25 questões numa prova de biologia, de matemática e conseguir entrar na universidade, né? Não é mais não deve mais ser nesse lugar, porque uhum. assim a gente está matando várias experiências de vida que são muito válidas. Acho que É eu falei uma coisa verdade. bem polêmica, mas deixa no ar. Ah, eu achei a hora que tu falou, tipo assim, desse teu aluno e disse, não, cara, na verdade, tu já tá formado, tu já tem essa experiência, tu já, né, tu já é um alguém, já viveu esse processo pela tua vida. O meu coração automaticamente já se sentiu acolhido, né? De tipo, é isso, a gente tá buscando que a nossa história, a nossa vivência, o que a gente faz em todos os instantes seja reconhecida e não a nossa aprovação num papel que não diz nada sobre mim. Diz que eu soube responder 25 questões numa prova de biologia, mas se eu sei aplicar esse conhecimento na minha prática, não me diz muito. Mas eu quero Posso dar um aproveitar o exemplo? que é. Não, eu ia só fazer um comentário em relação à biologia, assim. O que que adianta tu conseguir responder 25 perguntas de biologia numa prova e daí tu quer cuidar de umas plantinhas em casa e tu não sabe como molhar elas? Sim. Tipo, exatamente isso. A minha vivência no colégio, eu estudei tudo sobre plantas, sobre biologia. Eu matei a maioria de todas as minhas plantas no começo. Ela me Nada ensinou contra. a, Nada, a nada contra quem mata relacionar. planta. Nada contra quem mata planta, né, amiga? Não é esse o ponto. Mas é entender, tipo, onde é que a gente realmente está se relacionando com a verdade das coisas, né? E porque Exatamente. daí a gente olha para esse resultado, né? Eu preciso saber informações sobre biologia. Mas daí, no momento em que a gente aplica isso à nossa verdade, ao nosso dia a dia, ao nosso agora, porque uma planta morrendo é agora. Uma planta É, morrendo não é na teoria. Ela é o que está acontecendo agora. A gente não consegue viver o processo de conseguir dar atenção para uma coisa que está acontecendo no nosso redor. acontecendo. E isso eu acho uma falha, sabe? Uhum, exato, a gente não é educado para conseguir lidar com treta, né? A gente é educado para responder sempre as mesmas respostas nas mesmas perguntas, né? Aí eu amei isso que eu falei. Vou até Anota, anotar. amiga. Anota.
Anota, anota. Mas enfim, amiga, eu queria te perguntar, que isso é uma pergunta que eu tenho feito também para os meus convidados. Eu tô achando interessante a gente ouvir de diferentes perspectivas, ah, as análises, né? O que que foi para ti? O que que representou para ti a pandemia e essa grande, como eu, Cacau, percebi, liberação de espaço no mundo, né? Qual foi a tua Então, análise a isso? ai, pois é, né? Tem vários níveis, eu acho. Eu acho que a pandemia, ela funcionou de diversas formas e principalmente, olha que coisa louca, né? Principalmente em relação, eu vou ficar batendo na tecla da educação porque eu tô empolgado, porque eu nunca falei sobre educação assim, em live, mas eu acho que principalmente sobre educação, ela evidenciou essas falhas que eu tava falando antes, assim, em relação à busca de uma resposta, né? Por quê? O espaço escola, ele se dissolveu. A gente começou a ver a educação e vivenciar a educação em outros lugares. A educação começou a andar com a gente, né? O espaço escola começou a andar com a gente no nosso bolso, literalmente, assim. Uhum. Então, a ideia de que eu tenho um determinado espaço para dar essa resposta, ela começou a entrar meio que em Lá, colapso? isso começou a colapsar, assim, essa ideia, né? E tem uma coisa fundamental que eu acho que a pandemia ressignificou muito, que foi a questão da presença, né? Uhum. Para mim, a pandemia, ela me modificou a forma com que eu vejo e me relaciono com a presença. Uma coisa muito louca que eu comecei a pensar muito sobre a pandemia, eu como prof de teatro, presença é um dos fatores fundamentais para a gente entender e se relacionar com o teatro, né? O teatro ele só acontece na presença. Uma peça de teatro gravada, uma peça não, um espetáculo de teatro gravado, não é um espetáculo de teatro, é uma filmagem de um espetáculo de teatro. Ela descaracteriza o gênero, né? E daí, muitas das coisas eu achava que a potência estava na presença, do tipo, não, a gente tem que estar junto aqui no mesmo tempo e espaço. E daí entender que a presença, ela se dá de outras formas que não só o aqui e agora, Uhum. isso para mim foi muito louco, assim, pensar que eu dei aula um ano inteiro para alunos que eu nunca tinha visto pessoalmente, foi uma coisa muito louca. Uhum. Isso que tu Processo, falou, eu não sei se travou. Acho que travou, né? Deu deu uma uma tra... travadinha. Mas isso que tu falou agora me despertou uma coisa que eu não tinha parado pra pensar, né? Tu falou da presença em diferentes formas, e aí o que conectou comigo foi que a presença, por exemplo, ela, para mim, ela tem acontecido ultimamente em tempos diferentes. Não tem a ver com estar fisicamente ao vivo no mesmo lugar com a pessoa, mas tem a ver com a minha entrega de atenção que eu dou para aquilo na hora que eu estou dando para aquilo. E ela acontece em um tempo em que para outra pessoa vai chegar em outro tempo. Exemplo, eu tenho brincado, inclusive contigo e meus amigos outros, que eu tenho me comunicado por telegrama ultimamente. Por quê? Porque eu não fico mais, tipo, respondendo, ai, sei lá, qualquer coisa só para dizer que eu respondi. Não, eu tenho tido muito mais consciência do meu tempo sozinha e do tempo que eu despendo para fazer as coisas com essa consciência, com essa presença. Então, eu posso demorar às vezes um dia para responder a pessoa, mas quando eu responder, eu vou responder escutando ela, percebendo no meu corpo o que ela está me dizendo, refletindo sobre e trazendo a minha resposta a partir desse processo. E a pessoa automaticamente, eu tenho construído esse tipo de relação. Ela demora também, sei lá, quanto tempo para me responder, mas ela me responde na presença dela. E é muito louco como esses processos, eles acontecem em tempos individuais, né? Uhum. E uma coisa que pra mim foi muito claro na pandemia, que já era uma pira que eu tinha muito, assim, era eu chamo de ser humano ciborgue, assim. Eu achava, não, porque a gente tá na tendência de virar a ser ciborgue, né? Do tipo, a gente não habita mais só a presença física.
Isso já faz algum Uhum. tempo, né, amiga? A gente pode fazer essa relação assim com a arte, principalmente, ela já traz esse fator de que o ser humano ele habita poeticamente as coisas a partir de ações, né? Ações que podem virar obras concretas, ações que podem virar texto, que podem virar várias coisas, né? Experiências, memórias, né? Então a gente não habita, a gente não é só aquilo que a gente está produzindo no momento do agora em que meu corpo está naquele lugar. Isso já era uma coisa que eu tinha. Daí entender durante a pandemia que as relações elas se expandiram para esse lugar que eu sou ao mesmo tempo virtual, eu sou virtual, eu sou presença, o meu corpo está aqui, tanto está aqui na minha casa agora, na minha sala com meu gato no colo, quanto ele está aí na tua tela, na tua casa no Bonfim, quanto ele está na tela de 7 pessoas. Então, a minha existência ela já vaza da minha experiência corporal. E daí, quando Uhum. a gente começa a falar que a minha experiência de vida, de existência, ela vaza do meu corpo, a gente Uhum. começa a falar a ideia de que a gente vira realmente esse ciborgue de existência, né? O que que é esse ciborgue? Eu não sei, e talvez algumas pessoas que estejam nos assistindo também não sabem. O que seria essa ideia de ciborgue? É. Esse humanoide que tá meio já cheio de tecnologia em volta, Ah, sabe? tá. Que Imagina. ele já é parte digital, mecânica, ele já é tecnológica, ele não é só carne e osso, Sim. né? Ele não é só a minha composição orgânica, ele já é outras coisas. E eu achava que isso, a gente tá virando ciborgue, mas eu achava que essa ciborgização, olha que coisa louca esse termo que eu criei, ela ia se dar muito mais por a gente começar a colocar coisas no nosso corpo, sabe? Pirando, a pessoa pirando. Porque daí daqui a pouco a gente vai andar nos robozinhos. E daí eu entendi que, na verdade, isso virou outro processo, sabe? Que a gente tá trabalhando com telas diferentes o tempo inteiro. A gente se vê com filtros e telas muito diferentes e as pessoas nos veem atravessadas por essas milhões de telas que a gente está o tempo inteiro projetando da nossa existência. E isso na pandemia me deu essa dimensão muito louca, né? Que pode não fazer sentido nenhum para algumas pessoas que estão escutando, mas para mim fez muito sentido dessa expansão da minha consciência, mas principalmente, amiga, da importância da minha conexão com com aquilo que eu sou no agora, no meu corpo. Por Uhum. quê? A tendência da gente, e isso eu percebo nas minhas relações em educação, a tendência do que a gente está vivendo é como a gente está nessa super expansão da nossa consciência para coisas que são fora do nosso corpo, é perder a conexão com aquilo que é orgânico da gente. Então, a gente acaba projetando para fora algumas coisas que fazem sentido no nosso processo individual, que partem desse princípio de entender qual é o meu processo no agora. E isso parte de umas coisas que são básicas, é tipo assim, as pessoas estão com dificuldade de sentir raiva, Uhum. porque elas não conseguem entender que raiva é essa que elas estão sentindo, porque ao mesmo tempo que eu estou postando aquilo que eu estou sentindo, sem nem mesmo conseguir elaborar no meu corpo, qual é a parte do meu corpo que está se tensionando quando eu estou sentindo essa raiva. A parte do meu corpo que dói Deu uma quando eu sinto trancadinha de novo. tristeza. Oi, amiga, que parte parou? Não, mas eu acho que deu pra entender que tava falando da raiva e de que não consegue identificar em que parte do teu corpo esse sentimento tá se manifestando, né? Da onde ele vem. Nossa, Sim. amiga, eu não tinha escutado ainda e eu não tinha parado pra pensar, assim, essa percepção não tinha vindo pra mim ainda em relação à pandemia, né? Da nossa expansão do ser para além da matéria orgânica. Olha, meu Deus, eu ainda tô aqui processando essa informação, essa informação não, essa percepção que tu me trouxe, porque eu achei extremamente interessante. Eu também vi a tal da era de aquário, assim, nessa coisa mais, ai, vamos ser máquina, então. Mas, na verdade, a gente já tá, realmente, como tu disse, nessa presença além da matéria orgânica, nessas
mini coisas que a gente vai colocando na internet, né? Essas informações, esses pedacinhos de energia que a gente transforma em energia cibernética. Uma loucura. Eu quero ler aqui uma pergunta que a gente recebeu, que inclusive era uma das perguntas que eu queria te fazer, mas uma telespectadora nossa, a Cíntia maravilhosa, que está sempre aqui com a gente, Oi, falou. Cíntia. Ela falou assim: Oi, Cacau, queria que ele comentasse como a pandemia afetou a educação dos jovens. Foi melhor ou pior quanto à absorção do conteúdo? Interessante essa pergunta. Inclusive tem uns alunos meus aí online, a gente podia conversar sobre isso, né, gente? Podia, né? Podia, né? Resposta de e-mail. Então, é difícil responder essa pergunta. Por quê? Como a gente perdeu, né? Agora a gente já está. A situação atual da educação é esse processo híbrido. Eu acho louco falar de híbrido, né? Mas é a ideia de que a gente tem momentos de presença e momentos de afastamento, né? De não presença, mas de conexão, nessa conexão cibernética. A gente tem isso, né? É muito louco perceber a diferença de como a comunicação ela se dá nesses dois formatos, né? No presencial, na presença, a gente olha para a cara do aluno e a gente acabou de falar uma coisa e a gente percebe às vezes que o aluno faz assim. E daí tu entende, opa, talvez não tenha entendido, será? E daí, a partir de uma relação que ela não é verbal, ela é realmente entre o espaço, ela é no entre, né? Ela é muito sutil. A gente consegue, a partir da nossa percepção, que é corporal, que é sensível, sensível de sentido mesmo, né? Perceber como a gente pode melhorar a experiência do nosso aluno. Isso é um tipo de formato, né? Quando a gente perde isso, fica muito difícil da gente conseguir acompanhar justamente esses sinais que são muito, 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 muito sutis. Eu acredito que tem uma questão que dificultou o processo de assimilação de algumas coisas, que é justamente o que eu tinha falado antes dessa projeção que a gente coloca na tela, né? Quando a educação ela é um processo físico, ela é um processo neurológico, mental, ela é parte da nossa fisiologia. O aprender faz parte do nosso corpo. A gente às vezes acha que o aprender ele só é mental, mas ele faz parte do nosso processo sensório, sensível. Uhum. Então, na presença, quando a gente está em sala de aula, a gente tem uma organização do nosso corpo que é do tipo, eu estou habitando um espaço que não é a minha casa, então o meu corpo já está ligeiramente direcionado para essa energia de estou aprendendo, estou nesse espaço, né? Quando a Uhum. gente teve esse momento de casa, eu sinto que essa projeção para o online, ela acabou tirando a atenção para o corpo. Porque daí tudo era na tela, né? Tudo era do tipo, eu estou olhando a minha aula na tela, eu estou falando com os meus colegas na tela, então eu já não tenho mais a percepção para o meu corpo, então, provavelmente, e eu não sei afirmar isso, isso é uma coisa que eu acho, tá? O processo de aprendizagem ele ficou um pouco mais frágil porque ele perdeu um pouco a característica de como eu assimilo isso no meu sentimento e no meu corpo, realmente no meu físico, né? Porque passou a ser muito online, passou a ser muito mental, e só no mental a gente não consegue desenvolver com profundidade o processo de educação, porque aprender é físico, aprender é corporal. É vivência, Eu né? acho. Não sei se eu respondi, não sei se eu respondi, mas eu acho que é isso, sim. E isso a gente sentiu como um coletivo, né? Não só na escola, por, enfim, né? Por esse processo online, mas nós que também estudamos, estamos em eterno estudo e recebendo a informação online, chegou uma hora que eu percebi a exaustão de várias pessoas num mesmo momento, assim, porque era muita ventilação de informação, e foi um processo que foi nos padronizando de novo. A gente estava ali numa oportunidade, estamos nessa oportunidade de reconstruir várias coisas na nossa cultura, na nossa interação com o mundo nosso, junto com o mundo externo, e a gente continuou buscando essa sistematização de informações, né? Bem que tu falou no início da live, tipo, a gente não foi esse um grande break assim que eu tive também, de tipo, cara, a gente não precisa mais de informação, né? A gente
escuta aí horrores do marketing, tipo, ai, façam cursos, façam mentoria. Mas, mano, eu não. Quem sou eu na minha prepotência para dizer que uma pessoa, né, tipo, independente da idade que ela tiver, não tem a informação, não tem condições de absorver a informação. Ela tem, o que eu posso fazer é ajudar ela a sentir essa informação nela e desenvolver essa particularidade de percepção. Isso eu posso fazer. Mas agora, dar de bandeja, eu estou contribuindo para esse movimento de, mais uma vez, alienar, padronizar e encher a nossa mente de cegueira, né? É muito exaustivo, muito exaustivo. Tem um termo assim que a gente usa normalmente, que é bem comum a gente falar em relação à educação, assim, quando a gente conversa, que é justamente a ideia de absorção, né? De que a gente absorve uma informação. E Uhum. isso, eu não acho que isso seja o ideal, né? Eu acho que é justamente essa é a lógica que a gente passa no processo de educação que a gente passou a vida inteira, né? Que é tipo, senta na classe, o meu corpo parado, olhando para uma tela, para um quadro, recebendo a informação, copiando num caderno e respondendo numa prova depois, né? Essa Sim. ideia de que eu tinha que absorver uma informação, que isso tinha que entrar no meu corpo, ela não faz sentido, né? Ela não faz sentido porque daí isso não é um real aprendizado. O aprendizado ela é muito mais de assimilar, né? Ela é muito mais de entender e compreender uma informação e saber operar com essa informação. Então, assim, Sim. não adianta eu absorver uma informação, porque a informação não é absorvível. Ela não é uma coisa que a gente consegue absorver, a gente consegue compreender, interpretar, sistematizar de alguma forma, né? E daí, a partir disso, assim, a gente consegue criar possibilidades de como se relacionar com essa informação. Então, nunca o que eu vou falar vai ser exatamente aquilo que a pessoa vai conseguir compreender. Porque não Uhum. existe uma. Por isso que a educação tradicional ela é falha nesse sentido, porque ela continua fixando na ideia de certo e errado, né? Uma resposta está certa e uma resposta está errada. Nunca uma resposta ela vai ser certa ou errada, porque são diferentes formas de tu te relacionar com algum tipo de informação. A informação em si, ela é a reprodução de experiências, de vivências de pessoas diferentes, Uhum. né? Então, uh, isso já passou por um processo de assimilação interna e subjetiva daquele ser que sistematizou ela num texto, num filme, de alguma forma, né? Colocou para fora isso, além do mundo das ideias, concretizou numa ação, né? Então, o segredo do rolê, eu acho que para onde a gente tem que começar a olhar com atenção a educação, nesse sentido de não ver a educação, não só a educação lá na escola, mas todos os nossos processos de vida, que são processos educativos, é entender que a gente tem que estar mais atento à forma com que a gente vai qualificar a relação com as informações do que realmente de entender, essa informação está certa, essa informação está errada. Exemplo, tá? Uhum. Muitas vezes a gente aprende por referência, assim, do tipo, alguém que eu confio me disse, e daí, se esse alguém que eu confio me disse, eu vou acreditar como uma verdade. A gente teve um tempo atrás um processo social bizarro que foi a gente colocou um presidente no poder em relação a fake news, né? A gente conseguiu entender e assimilar informações nessa lógica. Essa informação está certa e essa informação está errada, e a gente perdeu a ideia de tentar compreender a forma de se relacionar com a informação. Ficou só no lugar de tipo, não, isso é e isso não é. E não de realmente, bom, qual é a forma com que eu vou me relacionar e a partir dessa informação que é a vivência de uma pessoa, como é que eu vou pesquisar e me relacionar de uma forma verdadeira com essa informação. Então ficou uma reprodução louca, sem nenhum critério, de várias informações equivocadas, mas que vinham por um canal de confiança afetivo das pessoas, e as pessoas começaram a acreditar em absurdos. E daí eu te pergunto assim, o que, que é a verdade, o que, que é o certo e errado? Certo e errado não é nada. Não é Porque nada. naquele momento aquilo era o certo para aquelas pessoas. Sim. Só que a gente pode criticamente entender algumas informações como coisas absurdas. Então,
por que que a gente ainda fixa nesse certo e nesse errado, ao invés de fixar, bom, qual é a melhor forma de eu me relacionar com isso? Uhum. Como eu vou me relacionar e não o que é E eu essa acho que não relação. só como eu vou me relacionar, mas o que que eu vou construir a partir disso, né? Porque isso tudo que tu tem falado nesse registro de educação ser um processo, primeiro, né? O aprendizado, ele ser um eterno na nossa vida, estamos sempre em constante aprendizado e transformação de si. Mas também nesse lugar assim de viver a experiência e poder solucionar um passo após o outro, né? E isso é muito uma visão do que eu estudo a partir dos povos nativos, que para mim é a maior sabedoria do mundo, assim, é se relacionar de fato com o outro, com a natureza, estar em harmonia consigo e com esse ambiente que a gente habita, né? Para mim, a evolução ela vem dessa grande sabedoria. E aí tem uma das estações do ano, que agora eu não vou me lembrar bem qual é, mas que fala justamente, eu acho que é o inverno, se eu não me engano, inclusive o que estamos vivendo, que é essa capacidade do ser entender que o outro discorda, tipo assim, se tu fala alguma coisa, se tu pensa alguma coisa, se tu age de uma forma diferente de mim, não significa que ela é errada. Ela só não condiz com a minha verdade. Mas a minha verdade é tão válida quanto a tua. E essa situação da gente que vem da educação, isso é muito louco, né? A gente está se educando para se anular, para brigar por espaço um do outro, ao invés de ser uma colaboração e uma construção em conjunto. Porque a partir do Todo momento que sentido. eu entendo que a minha verdade é minha, porque eu experienciei aquilo e ninguém pode contestar a minha experiência, apenas eu mesma, eu entendo que a verdade do outro também vem desse mesmo lugar. E essa, inclusive aqui no Café com Cacau, é a minha maior vontade de entrega para o mundo. É para mostrar que, tipo, eu tenho uma experiência, vocês convidados têm outras, e juntos nisso a gente consegue construir novos conceitos, a gente consegue entender como se validar em conjunto. Habitar um espaço de percepções diferentes, de perspectivas diferentes, analisando uma mesma coisa, e o quanto isso é o crescimento no coletivo, né? Amiga, faz todo sentido isso. Todo sentido, né? E, e é exatamente isso, assim. A gente fica muito no mundo que a gente está vivendo na contemporaneidade, a gente, como pessoas que já estão vivendo a transição da era num lugar de mais consciência, Uhum. consciência, tipo, eu sou humano, estou aqui, não a consciência universal das coisas. Estou dizendo assim, a gente que já é adulto, a gente vem de uma lógica de formação em relação ao nosso processo de vida, que é ficar brigando pelo eu não concordo com ele, eu concordo com ele, eu não concordo com ele, eu concordo com ele. E eu acho que tá aí a questão da gente, não é sobre a resposta, é sobre o processo, é tipo, tá, ok. Eu não concordo com essa ideia, essa coisa aí eu não concordo. Mas o que a gente deveria estar se perguntando é como a gente vai fazer para proceder em relação a esse problema que a gente está enxergando. Não é para Uhum. entender se o buraco tá aberto. Não, eu acho que o buraco tá aberto. Não, eu não acho que o buraco tá aberto. Eu acho que o buraco tá aberto. Não, eu não acho que o buraco tá aberto. O que que a gente vai fazer em Sim. relação a isso? Como a gente vai fazer em relação a isso? Né? A gente fica muito fixado em achar quem é que está certo e quem é que está errado e realmente perder a percepção daquilo que está acontecendo de E verdade. pedindo, E daí uma coisa. Que, amiga? pedindo Deu uma ação. trancada. Exato. E daí vem a gente, tu falou ali no início da live sobre a performance, né, amiga? Que para mim fez muito sentido quando eu comecei a estudar performance e de forma básica, né? O que que é performance? A performance é o estado de presença do aqui e do agora. É quando a gente se conecta com aqui e agora de uma forma que a minha mente e o meu corpo estão percebendo a mesma coisa. Na minha ação, a ação de fazer, estar vivendo e estar fazendo alguma coisa, ela tá no aqui e no agora. Ela não tá eu preocupado com o que vai vir ou eu nervoso e traumatizado com o que já passou. Ela tá só aqui, né?
E daí, quando a gente consegue conectar nesse lugar do o que está aqui, no meu corpo, na minha experiência, a gente tem o lugar da verdade, da real verdade das coisas, Uhum. né? Isso é a verdade. Então, ao invés de a gente ficar brigando quem é que está certo e quem é que está errado, claro, é importante a gente conseguir se identificar com aquilo que a gente acredita. Isso é extremamente importante. Mas é entender também que a visão do outro, ela também é válida para que eu entenda a minha verdade. E não é só o lugar de tipo, eu não concordo contigo, então eu te corto do rolê. Isso. O famoso cancelamento, né? Uhum. Então, daí fica esse um cancelando o outro, e a nível prático do aqui e do agora, a gente não faz nada. A gente não consegue desenvolver nada que seja realmente efetivo para as questões que nos atravessam e que às vezes essas questões, pessoal que está aqui com a gente, elas são básicas. Elas são de tipo entender que a gente está feliz, entender que a gente está triste, entender que a gente está com fome, né? É, é, é entender coisa básica e às vezes a gente não consegue ter a percepção no aqui e no agora para realmente entender essas questões. Eu sinto que é meio que passa por isso, assim, sabe? Sim. É, eu queria Ai, que amiga, você. dei uma viajada aqui. Viajei. Mas não, mas eu acho que faz super sentido e é importante a gente se permitir ir. Vai indo, vai construindo, vai indo, vai construindo, mas aí a gente volta. E aí eu te faço outra pergunta. É, tu sente que essa educação contemporânea, que pelo que eu tô entendendo, assim, a partir da tua visão, é bem essa capacidade de lidar com o nosso corpo no momento e agir com o que está sendo pedido da gente, tu sente que ela já está sendo vigorada? Já tem pessoas falando sobre isso? Já tem professores atuando dessa forma? É, como que seriam as novas escolas? Como que a gente já poderia acolher a educação de uma forma diferente? Ai, amiga, que pergunta intensa, amiga. Café com Então, eu acho cacau, que amor. café com cacau é isso. Até acabou meu café. Então, amiga, eu acho que sim, existem tentativas. Existem tentativas de verdade, assim, em pensar sobre o processo e organizar isso como uma proposta. E, e existe, realmente existe essa ideia, né? Mas eu ainda sinto que a gente experimenta, ele está muito no lugar de uma experiência ainda, e não de uma efetividade, sabe? É tipo, é uma experiência, é um case, ela não é uma realidade, né? Ela não é um processo onde a gente realmente entende que a educação ela está nesse lugar. Então, é passinho de formiguinha mesmo, assim. Essas escolas elas já existem, mas elas sofrem muito com o que está fora da existência delas, né? Ela se mostrar como uma escola válida, onde eu estou falando para o meu aluno que não, eu não quero uma resposta certa, eu quero saber qual foi o processo que te levou a dar essa resposta, Uhum. né? Qual é o processo que tu construiu, e é isso que me importa. Às vezes a gente recebe, eu trabalho numa escola que tem uma proposta diferente em relação a isso, né, amiga? Às vezes a gente recebe o retorno que é tipo assim, ah, mas eu não estou aprendendo. Eu não estou aprendendo porque quando eu estou tendo aula de português, eu não estou aprendendo a gramática. Tá, mas Os cara, tu tá alunos. conseguindo aprender. Sim, alunos, pais, etc. Mas tu tá conseguindo aprender, tipo, olha o que tu tá fazendo comigo agora. Tu tá articulando um argumento, tu tá conseguindo usar a língua e a tua comunicação para construir um argumento para me dizer quais são os pontos que fazem com que tu esteja entendendo que tu não tá aprendendo. Tu aprendeu, Hum. cara. Tu aprendeu o que eu queria que tu aprendesse, sabe? É, então rola essa sabotagem muito grande, assim, amiga. Rola ainda essa briga de gerações entre o que era uma escola e o que tem que ser uma escola da forma com que eu acredito, né? E também rola o fato de que essas escolas, o mundo que está fora ainda não está preparado para esse tipo de educação, né? Ele não está preparado para receber o fato de que as pessoas elas podem se formar, elas podem ser protagonistas das suas próprias formações. Elas podem escolher para onde elas querem ir. Então, muitas vezes rola uma pressão geral da nação que é tipo, tu tem que fazer faculdade,
tu Sim. tem que ter uma formação técnica, tu tem que ter o famoso papel para te afirmar na tua vivência, para dizer que a tua vivência é válida. Então, mesmo que essas experiências elas já existam, ainda existe um sistema social que obriga com que, por exemplo, o meu aluno da EJA esteja lá na escola na minha frente, naquelas 2 horas que a gente passou junto. Né? Ele é obrigado a estar lá. Ele precisa estar lá. Porque E lá fora ele precisa apresentar esse papel, sabe? Então, é meio que nisso, assim, que rola o sim, rolê, assim. eu acho, tu falou a palavra preparado, e eu acho que não é questão de estar preparado. Eu acho que preparado a gente tá, porque já foi assim em outros momentos da história, né? Antes da gente começar com os processos de formação institucional, as pessoas se preocupavam em trabalhar em empresas para crescer dentro de uma experiência de evolução, né? Não era tipo, ai, porque eu tenho certificado que eu já vou sair numa posição grande. Não, tu começava como um operário da empresa lá embaixo e aos poucos, na tua evolução dentro daquela empresa, daquela indústria, ia construindo as tuas condições de ascender naqueles cargos, né? E também, não só isso, mas a naturalidade do ser humano é esse se autodesenvolver. Se a gente for olhar no contrato social, agora não me lembro se foi Rousseau que escreveu, eu me confundo com os filósofos. Rousseau, né? Rousseau já dizia, Rousseau já dizia, gente, a gente aqui somos guardiões, somos guerreiros que a gente tem a condição de se desenvolver. A gente precisa disso. Esse é o nosso papel como ser humano. Ir em busca da nossa evolução sozinhos. A gente fica numa base familiar e que vai nos preparar para a vida, mas realmente o ofício da nossa performance vai ser sozinho, vai ser quando a gente estiver vivendo essa vida, né? Então eu acho que não é até questão de estar preparado no sentido literal da palavra. Eu entendo que tu não falou desse lugar, mas, né, aproveitando para devagar, eu acho que é questão de controle social, sabe? Eu acho que é uma coisa extremamente calculada pelas autoridades, muito bem consciente, de não deixar o povo, a sociedade em conjunto evoluir. E é contra essas forças que a gente está lutando. E essas forças, digo mais, gente, elas não estão nos outros, elas estão na gente, porque o próprio aluno do Lorenzo, sei lá de quantos anos, chegou para ele dizendo que não estava aprendendo porque ele não sabia gramática. Uma criança falando isso, um adolescente que tem as suas necessidades, mas ouviu, recebeu da sociedade essa fala e, portanto, reproduziu. E para mim, esse é o maior ponto. Por isso que eu sempre digo, é sobre a nossa autorresponsabilidade em relação àquilo que a gente acredita que quer ver no mundo. Porque não adianta ficar demonizando os governos, os partidos, não sei o quê, enquanto na tua vida tu continua reproduzindo esses conceitos que também são retrógrados, né? O furo Uhum. é dentro de ti, não é ali fora. Aliás, é Tu nos viu? dois, né? Agora eu tava percebendo uma coisa, assim, olha que coisa louca, né? A gente falar sobre educação é falar sobre uma coisa muito íntima, na verdade, que tem a ver com o nosso processo de vivência da vida, né? Tipo, todos os dias a gente tá vivendo experiências de crescimento, de autodesenvolvimento, e daí, assim, eu acordo de manhã, eu me relaciono com as coisas, então o tempo inteiro a gente tá sendo chamado pela vida, pela realidade, tá? A vida é a realidade. Chamado pela vida, assim, tipo, ei, reage, meu amor, age, né? Então, ele é um processo muito, muito, muito íntimo. E daí, quando a gente começa a pensar sobre a forma com que a gente se relaciona com isso, eu percebi na tua fala agora que eu também estava falando dessa forma, a gente começa a se inflamar, né? E a gente começa a falar de um lugar assim, tipo, não, mas é isso, porque realmente eu acho que é meio urgente a gente ter essa modificação em relação à forma com que a gente se relaciona com os nossos processos de desenvolvimento. E,
E eu acho que a gente fica inflamado, amiga, porque no fim das contas, tudo que todo mundo quer, eu acredito, é ter a sua vivência, ter a sua vivência digna. É, tipo, dignificar a sua vivência. E daí o tempo inteiro existe um sistema lá fora, aqui dentro, lá fora, aqui dentro, dentro, lá fora, que fica nos dizendo que a nossa vivência não é válida, que a gente não pode fazer isso, Sim. que a gente não é suficiente, que a gente não é bom o suficiente, que a gente tá falhando e que a gente não chega lá. E daí a gente vê uma sociedade que tá afundada em ansiedade e depressão. Afundada assim, ó, até o final das coisas. E daí quando eu falo da consciência corporal, muitas vezes passa por isso, assim, do tipo, cara, mas por que que eu tô preocupado aqui, roendo minhas unhas com o meu futuro se eu não sei nem o que eu vou comer agora? Sabe? Se eu não sei nem de fome de que eu tô agora. Isso é a verdade. A verdade é aquilo que passa pelo nosso corpo agora. Então, muitas vezes é a gente conseguir respirar e conectar com o momento da agora, sabe? E entender onde é que está o meu corpo, onde é que eu estou, o que que é a verdade. E a verdade, ela não é sim e não. Ela não é certo ou errado. Isso não é verdade. A verdade é aquilo que a gente acredita. E E é aquilo a que a gente está sentindo. complementariedade do sim e do não, né? É tipo, Exato. porque se a Exato. gente for parar pra pensar, a gente tem vários pequenos monstrinhos, vozezinhas na nossa cabeça que vão dizer isso é bom. E no mesmo, sobre o mesmo assunto, sobre a mesma situação, outra parte vai dizer isso não é bom, sabe? Então, é, é É sobre sobre isso. isso. E tá tudo bem. Ai, ai, eu tinha pensado numa coisa que, nossa, que eu queria muito falar, mas agora me fugiu. O que que Eu queria, era? amiga, eu queria fazer uma proposta pro pessoal que tá aqui, na verdade. Vamos lá? Posso? Vai? Então, gente, olha só, eu tava falando de verdade, tava falando de coisa, né, de conexão com o corpo, e eu acredito que várias pessoas já devem ter se acessado a isso, mas vamos fazer um exercíciozinho de percepção mesmo, assim, e é Vamos. básico, tá? Como é que tá a coluna de vocês? Não muda, não muda, não muda. Só Vou, observa vou. como é que tá a coluna de vocês. Ela tá confortável? Como é que tá essa relação com a nossa base, que é a nossa coluna, com o nosso sustento? E agora, inspira fundo. Solta pela boca devagar. Inspira mais uma vez. Solta pela boca devagar. Concentra só nisso, não pense em mais nada. Inspira mais uma vez. E relaxa, solta. Percebe a coluna de novo. Qual é a melhor forma para tua coluna estar agora? Como é que ela quer estar agora? Eu vou me ajeitar também. Eu não estava na melhor forma. Como é que os teus ombros querem estar agora? Fica de olho fechado, gente, se quiser fechar o olho. Não precisa olhar pra minha cara, só me escuta. Como é que tá a tua língua agora? A tua respiração. Como é que o ar tá entrando e tá saindo do teu corpo? Faz sentido com aquilo que tu gostaria que ela tivesse? Às vezes é isso que a gente precisa fazer. Parar um pouco, voltar pro nosso corpo e entender como é que ele tá agora. Como é que eu quero que ele esteja agora. E não é como é que eu quero na cabeça, é como é que o corpo quer. O que que é melhor para mim agora? Isso da agora, do corpo, da vida, mas isso para várias questões também. Sim. Projeto de vida, relacionamento, educação, formação, alimentação, tudo. Uhum. Presta atenção no corpo. Para um pouco. Sente o ar entrar. Sente a coluna. E escuta. E não escuta
o que a cabeça está dizendo, escuta o que o teu corpo está dizendo. Assim a gente vai achar um lugar de verdade. Assim a gente vai conseguir se conectar, porque agora a coluna está do jeito que ela queria. A minha tá agora do jeito que ela queria. Mas daqui a 5 segundos ela não vai estar. E daqui a 2 horas talvez ela não esteja. E tem gente que passa anos sem conseguir colocar a coluna do jeito que ela gostaria de estar. Sim. E a coluna física, a coluna espiritual, a coluna mental, a coluna emocional. É. Enfim. Espero que vocês tenham curtido se conectar um pouquinho. Eu falo por mim aqui, pra mim foi muito importante, porque até antes de tu começar, de tu sugerir o exercício, eu tava percebendo a minha coluna mesmo, ela tava gritando ali atrás pra mim, tipo, aqui na minha cervical, sabe? E aí eu comecei a ficar cada vez mais aqui reta, reta, reta. E, na verdade, ela não queria ficar reta. Quando tu me convidou na respiração, ela queria só encostar, sabe? Relaxar um pouco, ficar tranquila com isso que tá acontecendo aqui. E e aí eu me lembrei também do que eu queria falar antes, que pra mim, na minha visão como especialista de desenvolvimento humano, nesse lugar de o ser humano retornar para o seu estado natural, para mim, as novas escolas, elas vão nos ensinar como o nosso corpo funciona, né? Tipo assim, a biologia não vai ser sobre a soma genética, o cálculo do Y, do cromossomo YYZ, blá blá blá, que eu nem me lembro mais, mas vai ser tipo assim, o meu corpo tem órgãos que eles significam coisas para medicina oriental, que aqui na medicina convencional tem essa mecanicidade, que eu tenho portais energéticos, que o alimento me fornece energia, que assim como a natureza opera em uma ordem de 4 elementos básicos para se criar um quinto, o meu corpo também, que a minha mente, né, a minha filosofia aqui desse computador, dessa programação tem um ego, tem várias subpersonalidades, tem uma regência de conexão com o que está nos astros, assim como meus pés se conectam com a terra. Eu vejo muito nesse lugar aí dessa sabedoria de saber lidar com o seu próprio corpo em constante conexão com o meio, porque Uhum. a educação que a gente recebeu, ela não permite com que a gente se pertença, né? O que tu falou lá no início de o teu aluno não reconhecer a história dele, a vivência dele, é também a gente não reconhecer a vivência dos nossos familiares que vieram antes, né? Quando a gente não consegue reconhecer a preciosidade que é a nossa vivência individual, a gente não consegue ser a nossa essência. E se a gente não consegue ser a nossa essência, a gente não está pertencendo ao nosso clã genético, que é a nossa família, e que é uma parte da Terra, e que é o nosso papel de dar continuidade para essa construção de um novo mundo, assim. Amiga, tem uns comentários agora, o pessoal acho que conseguiu se conectar, assim, a tua mãe falou aqui em relação, posso ler só pra gente Por favor, eu não interagir um pouquinho? tinha. Gente, foi mal, eu realmente não tinha visto. Mas eu achei muito, muito interessante, assim, como é que foi acessado aqui, né? A Sil, um beijo, Sil, saudade. Falou que o corpo sabe o que é melhor a cada momento, né? E a gente precisa dar espaço para ele falar pra gente. Então, é isso, né? A gente conseguir dar espaço pro processo do nosso corpo. Para o que está desenvolvendo, né? E não é esperar assim, ah, não, amanhã eu tenho que estar bem. Não, mas eu tô bem. Mas se eu pensar mesmo, daqui a pouco eu não tô bem. É sempre uma modificação, né? A gente sempre tem que estar atento pro agora para entender o que a gente pode se conectar, né? Eu achei perfeita essa fala, assim. E daí, uma colega minha, a Gé, eu não sei nem se ela tá mais online aqui, ela falou que ela tava com saudade desse exercício e que ela tá com 37 semanas, ela tá grávida. Ai, meu Que Deus, amor, que nova mãe. amor. E ela falou, imagina como tá a minha coluna no fim do dia.
olha que coisa intensa de relação com o corpo que é isso, né? Que coisa maravilhosa, assim, e o nível de atenção é tipo, no processo, não dá para esperar que o corpo que está passando por uma transformação tão grande, ele tenha que se comportar com o certo e o errado daquilo que a gente tinha construído antes, sabe? É tipo, é estar aberto para essa conexão, e tipo, bah, minha coluna tá diferente, meu corpo tá diferente, porque eu tô passando por um processo que é intenso, que é diferente, né? Eu achei muito lindo isso, assim, eu achei muito maravilhoso. E que bom, umas pessoas muito fofas e muito maravilhosas estavam aqui com a gente, amiga. Tem uns outros comentários ali mais em cima, mas enfim, eu achei interessante a forma com que o pessoal acabou se percebendo quando a gente começou a falar do corpo. Maravilhoso. Fofinhas, É, maravilhosas. amigo, eu acho que a gente vai se encaminhando para um finalzinho e eu Senão a queria. gente fica, né, amiga? Agora eu tô sentindo assim, a gente no final da tarde, que às vezes a gente se liga assim, amiga, pode me ligar? Pode. E daí a gente fica, e fala do bode, fala disso e fala daquilo, e daí volta, e daí fala da conta, fala do boleto, daí fala do projeto, daí fala da espiritualidade, daí vai, daí volta. E daí tô sentindo Se agora deixar, a assim, né? gente fica Tava bem assim até a nervoso. hora de dormir, né? Mas eu acho que eu queria fazer mais uma pergunta em relação à vivência do professor, né? Manda. Deixa eu ver como. Eu vou formular duas perguntas em uma, então deixa eu ver como é que eu vou fazer ela. Ou faz duas, amiga. É, né? É, né? É que assim, eu lembro uma vez que a gente estava conversando e tu como artista, né? Tu não é só um professor, tu tem a vivência de professor, mas o lugar de um artista, então que precisa do seu espaço criativo para criar. E o professor vem desse lugar de criação de dinâmica, né? E aí eu queria conversar contigo em como tu percebe o sistema que existe, porque a gente tem falado muito para o aluno, né? Mas esse sistema quadrado, quais são as dificuldades que tu encontrou, principalmente na pandemia, como professor? Como que isso te limita? Isso não te limita? Isso é bom para ti? Isso não é bom para ti? Como prof? Ai, amiga, que difícil essa Ai, amiga, tá pergunta. intelectual, eu tô fazendo pergunta no Ai, teu sim, nível. mas é complexo, né? Eu nem sei exatamente qual é o ponto, assim, que a gente pode chegar, assim, se tem algum ponto concreto nessa pergunta, amiga. Mas eu acredito que também o professor, ele acabou tendo que se ver num lugar de transformação muito grande, né, amiga? Uhum, Porque também, né, a gente passava por uma lógica da educação super vinculada à presencialidade e tal, e daí é meio que tipo normal não, é comum, normal não, comum, uhum, que as pessoas tendam a começar a repetir esses padrões, essas coisas, né? Então o professor, ele também tinha, muitos professores, eles tinham a ideia de tipo, não, então, primeiro eu faço isso, depois eu faço isso, depois eu faço aquilo, depois eu faço uhum. aquilo e depois eu termino assim, né? Então, há anos repetindo a mesma coisa. No momento em que a gente perdeu um dos pontos principais que é a da educação, que é estar em contato com o aluno, os professores começaram a resbalar, né? O que será que eu faço? Porque muitas vezes a gente perde esse lugar principal, que a educação ela tem que ser do contato com o aluno, né? Então, Uhum. não é a forma com que eu falo uma informação, mas como é que a gente está se relacionando a partir de uma temática, a partir de um projeto, a partir de alguma coisa, né? Então, eu sinto que esse ruído que rolou foi bem desafiador para mim também como prof, porque eu também tinha entrado em vários sistemas assim, né? Tô, tô falando num lugar de crítica como se eu não tivesse passado por isso. Não, eu passei por isso também, de achar que eu sabia várias coisas e que eu tava aqui, ó. Não, domino o meu rolê, né? E daí me ver de cara com uma situação que me tirou todo o chão. Assim. E agora o que que eu faço? Como eu Uhum, vou fazer isso? Né? uhum, E daí, além disso, né, além de ser um processo de identificação, me identificar como professor, e eu percebi que meus colegas também estavam assim, né? Como é que eu vou
como é que eu vou ser professor sendo que eu não estou sabendo o que fazer? Sendo que o professor normalmente sabe o que vai fazer, né? Como é que eu, como é que eu tô, como é que eu tô vivendo esse momento de não saber o que eu vou fazer? Ah, eu sinto que ele nos obrigou a realmente voltar para a base do rolê, né? Que é tipo, o que que importa? O que Uhum. que, qual é a efetividade disso aqui? Por que que eu vou fazer isso? Por que que eu vou ficar reproduzindo essas informações que eu repito há 5 anos, a mesma coisa? Uhum. Isso faz sentido para o momento em que a gente está vivendo agora? Então, esse teve o processo do professor que eu senti que vários profs passaram, e daí vem uma questão das instituições, né, amiga? A escola continuou esperando que a gente tivesse o mesmo tipo de rendimento que a gente tinha. E daí, muitas vezes, foi tipo um processo muito violento, com o corpo, com o emocional do professor, com o tempo do professor, de tipo assim, esperar um resultado, esperar uma resposta, sendo que a gente ainda não sabia, e até agora não sabe muito bem, qual é o real impacto desse momento em que a gente viveu como sociedade, para entender qual é a educação que é mais efetiva para essa nova era que a gente está entrando, e para esses bebês que estão nascendo e para esses seres que estão ocupando, que vão começar a ocupar o mundo depois dessa grande transformação que a gente está passando. Então, Nossa, a instituição ainda fica nos pressionando do tipo, não, precisa ter um resultado, né? Vocês precisam saber o que vocês estão fazendo. E a gente, de certa forma, muitas vezes sabe o que está fazendo, mas a gente ainda não teve tempo para entender o que necessariamente a gente tem que fazer, sim. sabe? Então foi violento de várias formas, assim, mas principalmente eu acho que reconectou comigo, né, a ideia de que o meu aluno é o mais importante. E não é porque o meu aluno, eu preciso agradar o meu aluno, não. Eu preciso garantir que o meu aluno esteja tendo uma experiência efetiva de conexão com Uhum. o processo de desenvolvimento dele. É isso que é mais importante. É mais importante do que as informações que eu vou passar. É mais importante do que a quantidade de texto que ele vai ler. É Sim. qual é a qualidade do desenvolvimento individual de cada um. Acho que esse foi meio que o meu processo. Não sei se eu respondi a pergunta também, mas foi meio que esse o meu processo, assim. Perfeito essa percepção, assim, e eu espero que vários educadores aí também estejam percebendo isso, né, para trazer, inclusive, para as instituições esse tipo de percepção. Porque o que tu falou ali, tipo, como é que o professor não vai saber o que fazer? É que, na verdade, o que eu remeto o professor? Eu remeto ao mestre, né? E mestre, todos nós somos. Não, aí a gente volta para aquela questão, eu não quero voltar muito, mas para a gente fazer uma conclusão mesmo, que o mestre ele não precisa receber um certificado de mestrado, de graduado, de doutorado. Ele é um mestre de si mesmo, em primeiro lugar, né? E um mestre de si mesmo não quer dizer que é uma criatura que ascensionou e que tem todas as respostas da vida. É uma criatura que tem a dominância de saber lidar com os momentos de não resposta, dos momentos de não sei o que fazer. É aí é que tá. Amiga, olha só, a Jéssica estava aqui online. Meu amor, eu tô com muita saudade, a minha colega. Ela falou assim, que ela vivenciou um processo com. A gente vivenciou umas coisas junto, né, colega? Assim, tipo, foi bem intenso. Ela é prof de português. Ela falou aqui, entender que até mesmo o silêncio do outro lado da tela comunica alguma coisa, né? Até a gente entender isso, ela botou ali, nossa, até a gente entender o lugar da comunicação, até a gente entender o que significava tudo isso, demorou muito tempo. Só que aí que tá, a gente vive numa sociedade que a gente não tem tempo para as coisas. Tipo, não é permitido que a gente consiga viver os processos, porque sempre estão esperando uma resposta, né? Faz todo sentido, assim, achei total, muito, muito importante essa reflexão que ela colocou ali. Eu tô com saudade já, mesmo. E eu acho que é exatamente isso também, né? Porque ano passado a gente, que foi o início dessa pandemia aí, que foi o processo acho que mais intenso, agora a gente está se encaminhando para uma luz novamente, depois de tanto tempo de escuridão. Mas era justamente isso. Vamos lidar com esse silêncio em conjunto, né? Vamos conseguir se abraçar nesse silêncio e aí esses processos dessas cobranças externas de querer manter uma coisa que não tinha como naquela realidade, né? Isso
infelizmente, aí a gente precisa cada vez mais comunicar pro, pelo menos na rede que a gente se encontra, nós que temos essa consciência, as pessoas que estão ouvindo essa live, sentindo no seu corpo que isso faz sentido pra gente, é o nosso papel estar comunicando isso pra nossa rede, onde a gente tá, né? E é isso que eu falei com a Clary na segunda live sobre receber essas novas crianças e com a Júlia também na primeira. A responsabilidade de construir a nova era não é nessas crianças que a gente está recebendo, é a gente também, para dar a mão para elas. A gente que já está aqui há um tempo, elas que estão vindo com novas informações, é dar a mão para lidar com o que está acontecendo e não cada um que lute, vamos lá. Parece que é assim, né? Que fica coisa É louca. isso. Ah, não, mas eu não concordo. Ah, não, mas eu concordo. Um exemplo disso, amiga, olha que coisa louca me veio agora na cabeça. Tava rolando na internet a coisa da briga dos millennials e do geração Z, né? Sim, O tempo e a energia gasta para ficar discutindo qual é a geração melhor é uma coisa muito louca, assim, claro, ele ficou no lugar de piada. E daí eu acho tudo bem, sim, sabe, de boa. Eu acho que isso também é uma forma da gente conseguir deixar mais leve a nossa existência, mas teve muita gente que se ofendeu real, assim, ficou, não, mas a minha geração é melhor, não, mas a minha geração é melhor, não, mas a minha geração é melhor. A gente gasta muito tempo nessas discussões. A gente gasta muita energia vital nessas discussões. A gente sim. gasta muita vida para não chegar a lugar nenhum. E Sim. não é chegar a lugar nenhum no sentido de uma resposta concreta. Não, o mundo tem que ser dessa forma, mas de realmente viver esse rolê. De realmente dar a mãozinha e abraçar e, e desenvolver junto a verdade desse rolê. E não ficar. Comecei a falar Processo. rolê, né? Independência, o Lô chegou. E não ficar só nessa briga conceitual, nessa É. briga teórica, em relação ao que é certo e o que é errado. Acho que é meio que nisso, assim, que é uma piada, mas que pra mim faz muito sentido, né? Porra, por que que vocês estão brigando tanto? Por que que isso virou uma questão tão grande? Porque as Uhum. pessoas não conseguem suportar o fato de que a gente é diferente, de que a gente tem vivências diferentes e que tá tudo bem, porque a tua vivência não tem que invalidar a minha. Flui a tua, exato. E essa complementariedade das coisas. Rolou o rolê, tua mãe falou. O que eu entendi, assim, da nossa conversa de hoje é que a educação, ela vem de algumas premissas, a nova educação e a velha, né? Eu acho que e é justamente esse ponto. É resgatar aquilo que é orgânico e material e aprender a aprender. Aprender em estar em constante aprendizado e colocar a educação para um despertar de conseguir lidar com a demanda e não sistematizar a informação que nos prende. Essa foi Totalmente. a minha aprendizado. Perfeito. Eu queria saber se tu tem alguma outra conclusão, algum fechamento que tu queira fazer aqui para o nosso encontro. Eu acho que o que tu falou em relação ao resgate faz muito sentido, né? É resgatar aquilo que é importante. É resgatar aquilo que faz real a verdade disso tudo. E não a gente ficar brigando. A nova educação, ela não tem que ser uma oposição ao que aconteceu. Ela tem que resgatar aquilo. Ela tem que resgatar esses fatores principais. A educação que eu vejo para o futuro não é falar, mas a educação antiga era muito ruim, a nossa agora é muito melhor. Não é sobre isso. É entender que os processos eles são válidos e que naquele momento, e que nesses momentos, as pessoas vivem processos diferentes e que a gente tem que resgatar qual é o sentido disso tudo. Por que que a gente está fazendo isso tudo? E não ficar falando, não, mas uma metodologia agora que trabalha com essas categorias é muito melhor do que aquela educação. Sim. A gente está perdendo tempo para não chegar a lugar nenhum. Não é sobre o formato, não é sobre a resposta, é sobre o que que a gente vai fazer a partir de agora. Né? Eu Eu acho que é meio que isso. Assim. visualizei, eu visualizei, tipo assim, vários pontos históricos, como se fossem bolinhas mesmo, e a gente tendo a necessidade agora de fazer uma.
Zé, de fazer uma costura de todos esses pontos, né? De tipo olhar lá atrás e cada momento do mundo fazer uma costura de como foi para poder trazer o fio e continuar, né? Porque se a gente exclui, por exemplo, essa vivência recente que a gente teve da última educação aí institucional, a gente vai deixar um buraco na história. E a gente não vai conseguir construir uma coisa em cima, a gente só vai negar aquilo e vai ficar a Bangu reproduzindo coisa que a gente nem tem noção do que é. Então, acho que a responsabilidade vem desse lugar mesmo, de vamos alinhar a história, vamos reconhecer ela, vamos trazer ela para perto da gente. Que é o que eu falei na primeira live também. O que o meu professor de história me dizia nunca fez tanto sentido para mim depois dessa pandemia, que é a gente tem que estudar a história para saber viver o presente. Então, essa é a minha conclusão maior aí pra gente hoje, é o meu arremate. Amigo, quero te agradecer por ter estado presente aqui comigo hoje e sempre na minha vida, na verdade, por ser essa pessoa que se dispõe a se conectar comigo a partir desse lugar sensorial, que me ajuda a performar a minha identidade para o mundo e analisar a minha vida num lugar de multidimensionalidade. Obrigada, galera, que esteve presente também. Os guerreiros, né? Estão há quase 1h30 aqui com a gente. Não, mais de 1h30. A gente tá 1h36, gente. Obrigada. E é isso, me Maravilhoso. quiser deixar uma mensagem, alguma palavra de carinho. Ah, amiga, sabe, enfim, a gente tá aqui numa relação de amor, de muito afeto, de muita troca. Eu te falei esses dias, né? A gente tava se trocando umas mensagens assim. E eu te falei que uma relação é uma escolha, né? A gente tem que escolher como é que a gente vai viver isso. Não é nem como, mas é viver, é escolher do tipo, quero mergulhar nessa relação, eu quero mergulhar nessas dificuldades, nesse processo de verdade, né? E eu sinto que tu me ensinou muito em relação a esse tipo de escolha, assim, amiga. Que é tipo, sim, Ai, eu quero viver com ela, eu quero que essa troca ela seja de verdade, porque eu sinto que a gente troca num lugar de muito amor. É sempre muito amor. E eu tô muito feliz que a gente conseguiu trocar essa ideia. Aí que tá, a gente normalmente troca essas ideias que a gente tá trocando agora, só que sem ninguém perto, né? E hoje a gente conseguiu compartilhar um pouquinho desses nossos processos que são muito íntimos, que são muito verdadeiros e que toda vez que a gente conversa um pouquinho, eu me, eu me desenvolvo mais como pessoa e hoje eu estava no lugar de falar e eu sinto que eu aprendi demais, assim, nessa nossa troca, de verdade. E eu sempre aprendo contigo, eu te amo muito. ai, eu também te amo muito as declarações ao vivo, assim. Eu fiquei com um pouquinho de vergonha. Mas, gente, essa é exatamente a proposta, sabe? Desse café, assim, é de poder trazer para fora para que outras pessoas acessem o tipo de conteúdo de conversa que eu tenho no off com outras pessoas. Isso eu já falei em outras lives, mas é porque é sobre exatamente o que o Lorenzo nos trouxe hoje, né? É desse processo, dessa construção, do que eu vou fazer agora quando eu escutei que o meu convidado falou, o que eu vou falar para ele de volta, para que a gente vá para outro nível da nossa conversa. Porque, né? É muito fácil a gente ficar naquele lugar de novo que o Lourenço falou várias vezes. Não, eu não concordo. A própria energia de uma conversa trocada nesse lugar de amor e de identificação e de construção é uma energia de transformação pro todo. Então, todas as pessoas que estão aqui comigo se propondo a viver isso, tanto os meus convidados quanto os nossos telespectadores. Eu agradeço do fundo do meu coração e já digo que a gente está sendo um pilar de mudança por estar se propondo a fazer isso, né? Aí olha o Yanko tá aqui. Que delícia ter vocês no final do dia. Ai, amigo. Enfim, é isso. Eu vou aproveitar e Saudade. deixar esse beijo para todo mundo e já encerrar, porque é isso, senão a gente nunca mais sai daqui. Gente, só lembrando, semana que vem a gente tem o nosso último blend dessa primeira temporada do Café com Cacau. Vai ser a conclusão aí, o arremate final de todos esses encontros. Eu tô bem animada para fazer esse arremate
E espero vocês lá. E é isso. Um beijo, gente. E até a próxima. Tchau. Tchau, Zé! Ai, olha a Uda, que fofa. Beijo.